as primeiras amizades e os primeiros contatos com os brasileiros. Meu chefe era de uma paciência infinita. Me via chorar quase todos os dias, sufocado pela saudade do meu filho. Falávamos ao telefone diariamente, mas a voz dele do outro lado da linha não era suficiente para preencher a distância. A ausência pesava no peito e a preocupação não me dava trégua. Era uma avalanche de sentimentos ao mesmo tempo. O período de adaptação foi extremamente difícil, marcado pelo choque cultural e por uma mudança radical de vida. As pessoas com aquelas roupas fechadas, sempre em tons de preto e cinza, o inverno rigoroso, a neve, os dias cinzas, nublados, tudo parecia intensificar os desafios dessa grande transição. Pela convivência próxima e pelo fato de que éramos ambos divorciados e sozinhos naquele mundo, Luíde e eu acabamos nos envolvendo afetivamente. Com o tempo, decidimos viver juntos, e isso, no entanto, se tornou um problema, já que no Irã não existe união estável. Houve, é claro, um pedido de casamento oficial, mas eu não estava preparada para dar esse passo. Diante da minha recusa, fomos obrigados a nos casar de forma fictícia para que pudéssemos viver na mesma casa. Não apenas para nos adequarmos às normas iranianas, mas também para lidar com a mentalidade medieval de alguns italianos que por vezes nos enviavam convites separados por não sermos casados legalmente. Luíde sempre chegava do trabalho mais tarde do que eu. Ao tirar o terno, fazia questão de ajudar nas tarefas de casa, cozinhar e me surpreender com pequenos gestos que alegravam o meu dia. Isso tornava minha vida um pouco mais leve. Mas mesmo assim enfrentávamos nossas diferenças culturais, línguas distintas, hábitos peculiares e gostos que nem sempre se coincidiam. Com o passar do tempo, percebemos que era necessário dividir uma parte do nosso tempo com amigos, para equilibrar a convivência e enriquecer as nossas experiências. Passados algumas semanas, Luíde chegou em casa dizendo que havia participado de uma reunião com um grupo de executivos em Omã. Entre eles estava um francês casado com uma brasileira que procurava amizades com outras brasileiras. Luíde mencionou que ela entraria em contato comigo em breve. Enfim, uma amiga. Em casa falávamos em italiano e português, enquanto no trabalho nos comunicávamos em italiano e inglês. Quando ele conseguiu aprender português, eu falava em português e ele respondia em italiano e vice-versa. Chegou um ponto em que já não aguentava mais e não conseguia raciocinar em português, de tanto ouvir línguas diferentes. Havia momentos em que misturava 3 idiomas em uma única frase como uma loucura. Era do tipo, prego um pound de laranja. Dias depois, recebi uma ligação da esposa do francês. Ela me pareceu uma pessoa muito distinta e educada. Convidou-me para passar a tarde em sua casa para conversarmos, e aceitei o convite. Foi assim que nasceu uma grande amizade entre mim e Ivana, uma jovem senhora muito bonita, elegante, agradável, educada, prendada e cheia de qualidades, mas que também era bastante carente devido à solidão. Seu marido, por outro lado, não era uma pessoa muito simpática e parecia não ter um bom relacionamento com os brasileiros, embora eu não soubesse o motivo. Ivana falava português com um forte sotaque francês e depois de tantos anos vivendo fora do Brasil sem praticar a língua, cometia erros de concordância que eram bastante divertidos. Ela dizia pãos, chãos e outras palavras de forma peculiar. Era encantador ouvi-la falar português dessa maneira. Sempre achei antipático quando um estrangeiro esquece sua língua materna. No entanto, no caso dela, eram anos sem falar português com ninguém. Hoje compreendo melhor porque às vezes também tenho lapsos de memória e faço confusão. Ainda assim, jamais esqueço a minha língua nativa. Ela buscava uma amiga verdadeira com quem pudesse conversar, algo que nunca tinha encontrado no grupo das francesas, e nem poderia. Certo dia fomos almoçar em um restaurante com esse grupo, e como a maioria delas não falava inglês, Ivana traduzia nossas conversas. Em determinado momento, uma das francesas pediu que Ivana
me perguntasse se era verdade que as mulheres brasileiras eram fáceis, que viviam para o sexo, agarravam os estrangeiros para se darem bem e saírem do Brasil, entre outras atrocidades. Então, eu perguntei a ela se era verdade que as francesas, de um modo geral, não tomavam banho, tinham o hábito de praticar ménage à trois, não respeitavam os maridos alheios e preferiam se relacionar com homens negros devido a estereótipos relacionados ao tamanho de seus órgãos genitais, entre outras generalizações absurdas. Continuei questionando se essas ideias realmente refletiam a realidade ou se eram apenas mitos e preconceitos atribuídos às francesas. Minha amiga não queria traduzir, visivelmente envergonhada, mas no final das contas, nós duas éramos brasileiras e ela também era casada com um estrangeiro. Considerei aquilo uma enorme falta de educação, ética e respeito. Definitivamente, aquele grupo não era para mim. Nunca tive paciência para futilidades ou conversas que não agreguem valores. A partir daquele dia, percebi que enfrentaria preconceitos, assim como o peso da vergonha associada à prostituição no Brasil, que é extremamente mal vista em diversas partes do mundo, apesar de ser uma realidade em praticamente todos os países. O fato é que a nossa amizade foi se fortalecendo dia após dia e nos tornamos amigas inseparáveis. Os amigos são tesouros em nossas vidas, principalmente quando enfrentamos obstáculos. Encontramos conforto em seu apoio e palavras de incentivo. Ela tinha um jipe e costumávamos cruzar a cidade em meio ao tráfego caótico de Teherã, sempre rindo muito das nossas loucuras. Nossos dias no Tajirish Bazar eram especialmente divertidos. Posso afirmar que encontramos lá as coisas mais incríveis e de tudo um pouco, desde frutas, tecidos, tapetes suntuosos, joias caríssimas, bugigangas, sem menor utilidade, penduricalho e as mais incríveis curiosidades. Sem contar os personagens fascinantes e exóticos que cruzavam o nosso caminho, como aquele rapaz da latinha de defumador. Cada visita ao Tajirish era uma nova surpresa, sempre regada a boas risadas. Ivana havia combinado de organizar uma reunião, um chá da tarde, para me apresentar à embaixatriz do Brasil e ao pequeno grupo de senhoras brasileiras, esposa do pessoal da embaixada que vivia em Teherã. Isso porque eu perguntava constantemente se havia outros brasileiros na cidade e se ela poderia me levar até a embaixada do Brasil para conhecê-los. Eu queria encontrar essas pessoas e estreitar laços de amizade. Nos tornamos muito próximas e conversávamos bastante. Falávamos sobre a vida, nossos problemas e muitas vezes chorávamos juntas. Ivana não tinha filhos e talvez fosse essa a razão da sua carência. Para compensar, tinha animais em casa e os tratava como se fossem seus filhos. Ela sempre passava em minha casa quando ia fazer compras, aproveitando para me ensinar sobre os lugares e sair comigo pela cidade, apresentar pessoas e mostrar as lojas e supermercados. Apesar de morar na direção oposta à minha, ela fazia questão de me buscar e me levar de volta para casa. Falava francês, inglês e um pouco de farsi, e vivia em Zafaraniye, um bairro próximo ao Tajirish Bazar, que acabou virando o nosso ponto de encontro frequente. Como mencionei, ela morava do outro lado da cidade e Teherã é gigantesca. Ainda assim, enfrentava o trânsito caótico com seu jipe, sem nunca hesitar em cruzar a cidade para me buscar e me levar de volta. Eu sempre perguntava pelos brasileiros e pedia para conhecê-los. No entanto, percebia que ela evitava o assunto. Apesar disso, eu continuava insistindo para que ela me apresentasse aos brasileiros. Um dia fomos jogar golfe, quer dizer, eu tentei, mas não consegui. E após o jogo ela disse: Cris, a embaixada do Brasil é aqui perto. Ah, então é hoje que você vai me levar lá. Por favor, Ivana, me leva à embaixada. Eu preciso ir lá. Tenho que fazer o meu registro, porque se algo acontecer, a embaixada precisa saber que há uma brasileira aqui, uma a mais. Ela sorriu e respondeu: está bem, mas já vou te avisando. Os brasileiros não são muito ligados comigo, não. Eles fazem festas e eu nunca fui convidada. Aliás, nunca me convidaram para nada. Eu sorri e respondi: mas eu quero conhecê-los assim mesmo. Por favor, me leve lá agora. Saímos do jogo e fomos à embaixada. Quando olhei aquele mastro com a bandeira brasileira, me senti como se estivesse no Brasil. Subitamente pulei do jipe, lá fui tirando o lenço da cabeça
e ela subitamente gritou: "Tá maluca? Bota logo esse lenço na cabeça, menina." "Eu não, porque essa calçada aqui é do Brasil." "Ah, Cristina, você não existe, vai acabar ficando sem as orelhas e muito breve." "Ah, eu quero comer ou beber alguma coisa do Brasil lá, Ivana." Saí pulando igual um cabrito pela calçada, numa felicidade, sem lenço, sem documento, sem a menor preocupação, e sorrimos muito.